Deus quer falar com você. Palavras para curar a ansiedade do coração. A ansiedade tem roubado a paz de milhares de corações. Talvez você mesmo esteja vivendo isso agora. Pensamentos acelerados que não param, uma angústia constante que pesa no peito, noites mal dormidas e dias em que a mente não descansa nem por um instante. Você pede a Deus respostas, pede alívio, mas sente como se o silêncio fosse a única resposta. É nesse ponto que muitos se desesperam, acreditando que não há saída. Mas existe. E essa saída não está em técnicas humanas ou em soluções rápidas. Ela está na voz de Deus. Deus quer falar com você hoje. Não de forma distante, não como uma teoria ou promessa vaga, mas de forma clara, íntima e pessoal. Ele deseja acalmar o seu coração e mostrar que a ansiedade não precisa ser a voz dominante em sua vida. A ansiedade grita que você perdeu o controle, mas a voz de Deus sussurra que ele nunca deixou de estar no controle. E essa diferença muda tudo. O mundo vai oferecer distrações para tentar silenciar a inquietação. Vai sugerir que você busque prazer momentâneo, que fuja para não encarar os medos. Mas essas rotas só alimentam o vazio. O que realmente cura é a presença de Deus. É a palavra dele entrando no coração como bálsamo, reorganizando os pensamentos e trazendo descanso para a alma cansada. Você precisa entender que a ansiedade não é a sua identidade, é apenas uma reação da alma que tenta viver longe da confiança em Deus. Por isso hoje o Senhor te chama a ouvir a voz que traz paz. Ele não quer apenas aliviar seus sintomas, mas transformar a raiz da sua dor. Ele quer trocar o medo pela confiança, a insegurança pela esperança e a confusão pela certeza de que você não está sozinho. Então, enquanto você escuta esta mensagem, abra o coração. Permita que cada palavra seja semente de cura, porque a direção que Deus vai dar aqui não é apenas um conselho, é vida. Ele quer arrancar a ansiedade do trono do seu coração e ocupar esse lugar com a paz que excede todo o entendimento. Prepare-se, porque a partir de agora, você vai descobrir como a voz de Deus pode curar as inquietações mais profundas da sua alma. A raiz espiritual da ansiedade. A ansiedade não nasce apenas de preocupações comuns da vida. Ela tem uma raiz espiritual profunda, que muitas vezes passa despercebida. Por trás do coração acelerado e da mente inquieta, existe uma tentativa de controlar o incontrolável. A ansiedade é, na essência, o reflexo do medo de perder o domínio sobre situações que jamais estiveram totalmente nas nossas mãos. A Bíblia é clara quando diz em 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse versículo não é apenas um conselho, é uma revelação espiritual. Ele mostra que a ansiedade é resultado de um coração que ainda não aprendeu a lançar seus fardos diante de Deus. Enquanto você tenta carregar sozinho aquilo que é pesado demais, a ansiedade cresce como um peso insuportável. Mas quando você entrega, descobre que o Senhor já estava pronto para sustentar tudo o tempo inteiro. É importante entender que a ansiedade não se cura apenas com técnicas de respiração ou com tentativas humanas de se distrair. Isso pode ajudar momentaneamente, mas não toca na raiz. O verdadeiro descanso nasce quando a alma entende que está segura nas mãos de Deus. A raiz da ansiedade é espiritual, porque o problema maior não é o que está acontecendo fora, mas a falta de confiança no que Deus já prometeu dentro. Muitos vivem escravizados porque acreditam que precisam ter todas as respostas. Mas a palavra nos mostra que a fé é exatamente o contrário: confiar mesmo sem ver, caminhar mesmo sem ter o mapa completo, descansar mesmo sem entender o que virá. A ansiedade se alimenta da necessidade de controle, mas a paz floresce quando você decide confiar. Você já parou para pensar em quantos momentos a sua ansiedade foi alimentada por cenários que nunca aconteceram? Quantas vezes perdeu noites de sono pensando em algo que no dia seguinte nem chegou a se concretizar? Isso mostra que a raiz do problema não está no futuro real, mas nas projeções da mente. É como se a ansiedade fosse uma prisão invisível, construída por medos e hipóteses.
E Deus quer quebrar essas correntes hoje, mostrando que só Ele tem o poder de controlar o amanhã. É por isso que a ansiedade é também uma questão espiritual. Ela tenta roubar a confiança que você deve depositar em Deus. Quando você está ansioso, vive olhando para os problemas como se fossem maiores do que o Senhor. Mas quando ouve a voz dele e entrega seus fardos, a raiz é atingida e a cura começa. O convite de Deus não é para que você tente ser forte sozinho, mas para que reconheça sua fraqueza e entregue o controle a Ele. É nessa entrega que o coração encontra descanso. E quanto mais cedo você identificar a raiz da sua ansiedade como falta de confiança plena em Deus, mais rápido poderá experimentar a cura que só o Espírito Santo pode trazer. A ansiedade pode até tentar te convencer de que você está sozinho, mas a palavra afirma: Ele tem cuidado de vós. Essa verdade precisa se tornar a base da sua vida, porque quando você entende isso, o coração se liberta da ilusão de controle e passa a descansar na certeza de que Deus está cuidando de cada detalhe. As 3 vozes que alimentam a ansiedade. Para compreender como Deus deseja curar o coração ansioso, é necessário identificar as vozes que tentam dominar a mente. A ansiedade raramente nasce do silêncio absoluto. Ela se fortalece porque, dia após dia, vozes diferentes tentam ganhar espaço dentro de nós. E quando damos ouvidos às vozes erradas, acabamos sufocados pela inquietação. Hoje vamos expor 3 dessas vozes, entender como elas agem e descobrir de que forma a voz de Deus silencia cada uma delas. A primeira é a voz do medo. Ela sussurra que você não vai conseguir, que vai falhar, que vai perder. Essa voz pinta cenários futuros de tragédia, faz com que sua imaginação crie histórias de derrota antes mesmo de você tentar. Quantas vezes você já deixou de dar um passo porque a voz do medo disse que seria arriscado demais? A ansiedade cresce justamente aí, quando acreditamos mais no que o medo diz do que no que Deus já prometeu. A palavra, porém, declara em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A voz de Deus sempre confronta a voz do medo, lembrando que você não está sozinho. A segunda é a voz da cobrança. Essa é a voz que nunca se cala, sempre exigindo mais de você. Ela diz que nunca é suficiente, que você sempre precisa fazer mais, produzir mais, provar mais. É a voz que transforma a vida em uma corrida sem linha de chegada. Esse tipo de cobrança gera um peso que sufoca, porque por mais que você se esforce, nunca parece ser o bastante. Essa voz faz você acreditar que seu valor está na performance, não no amor de Deus. Mas a voz do Senhor diz algo totalmente diferente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O convite de Cristo é para descanso, não para cobrança infinita. Ele não pede que você seja perfeito, mas que confie nele. A terceira é a voz da mentira. Essa talvez seja a mais cruel, porque tenta distorcer a sua identidade. É a voz que diz: você está sozinho, ninguém se importa, você não tem valor. Ela tenta plantar a sensação de abandono e insignificância. Quando você dá ouvidos a essa mentira, a ansiedade cresce como um fogo incontrolável, porque você passa a acreditar que não há saída. Essa é a mesma voz que tentou enganar Jesus no deserto, dizendo: se tu és o Filho de Deus, Mateus 4:3. Mas Cristo respondeu com a palavra. É assim que você vence a voz da mentira, lembrando-se da verdade que Deus já declarou sobre você. Ele disse: com amor eterno eu te amei. Jeremias 31:3. Essa é a voz que revela o quanto você é precioso. Essas 3 vozes, medo, cobrança e mentira, formam uma corrente invisível que prende o coração ansioso. O medo paralisa, a cobrança sufoca e a mentira destrói a esperança. Mas há uma voz que rompe todas elas, a voz de Deus. Quando ele fala, o medo é silenciado, porque a presença dele garante vitória. Quando ele fala, a cobrança perde a força, porque ele oferece descanso e graça. Quando ele fala, a mentira é desmascarada,
porque a verdade liberta e restaura a identidade. Talvez você esteja vivendo em meio a essas vozes agora. Talvez acorde já com o coração acelerado, porque o medo começou a falar. Talvez termine o dia exausto, porque a cobrança não deu trégua. Talvez se olhe no espelho e sinta que a mentira já conseguiu te convencer de que não há valor em você. Mas o Senhor está te chamando a reconhecer essas vozes e escolher a quem dar ouvidos. A voz que você alimenta é a voz que domina. Se você dá espaço ao medo, ele cresce. Se você dá espaço à cobrança, ela sufoca. Se você dá espaço à mentira, ela se torna verdade em sua mente. Mas se você dá espaço à voz de Deus, a paz ocupa o coração. Essa é a decisão que precisa ser tomada todos os dias. Escolher ouvir mais o que Deus diz do que aquilo que o mundo, a carne ou o inimigo tentam gritar. E lembre-se, Deus não fala para confundir, Ele fala para guiar. A voz dele não gera ansiedade, gera descanso. A voz dele não exige perfeição, oferece graça. A voz dele não acusa, declara amor. Essa é a voz que pode curar a ansiedade do seu coração, se você decidir dar a ela o primeiro lugar. O convite de Jesus para descansar. Em meio às muitas vozes que tentam controlar o coração ansioso, existe uma que se destaca porque não apenas acalma, mas transforma. É a voz de Jesus, que ecoa através dos séculos e continua viva hoje. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Essas palavras não são apenas um convite, mas uma promessa. Jesus não diz, talvez eu alivie, ou, quem sabe você encontre descanso. Ele afirma com clareza, eu vos aliviarei. Essa certeza é o que diferencia o alívio que o mundo oferece da cura que Cristo proporciona. O mundo pode até propor distrações momentâneas para aliviar a ansiedade, mas só Jesus tem poder de trazer descanso verdadeiro para a alma. O convite começa com uma ação, vinde a mim. Isso significa movimento, decisão, escolha. Não basta ouvir falar de Jesus, é preciso se aproximar. Muitos conhecem a promessa, mas permanecem presos à ansiedade porque nunca deram o passo de fé de entregar de fato seus fardos a Ele. Esse convite é pessoal. Jesus não está chamando a multidão de forma genérica, Ele está chamando você. Ele conhece o peso específico que você carrega, conhece a dor escondida que ninguém vê, sabe dos pensamentos que te sufocam quando está sozinho. E mesmo assim, Ele diz, vem a mim. O texto também fala de cansaço e sobrecarga. Ansiedade é justamente isso, um peso constante que esgota as forças. Não é apenas uma preocupação comum, é um fardo que se acumula dia após dia até que o coração se torne pesado demais. Mas repare na ordem das palavras de Jesus. Primeiro, ele acolhe o cansado, depois oferece alívio. Isso mostra que você não precisa esperar estar forte para se aproximar. Ele não pede que você esteja pronto. Ele pede que você venha como está, porque é no encontro com Ele que a transformação acontece. Jesus também fala do jugo. Um jugo é uma peça de madeira colocada sobre os bois para que trabalhassem juntos. Sozinho, um animal se cansaria mais rápido, mas quando dois dividiam o peso, a carga se tornava suportável. Jesus está dizendo, pare de carregar sozinho. Eu quero dividir esse peso com você. O fardo que antes era insuportável se torna leve, porque agora ele está caminhando ao seu lado. Outro detalhe importante é que Jesus descreve a si mesmo como manso e humilde. Ele não se apresenta como alguém que exige ou oprime, mas como aquele que acolhe. Ele não pressiona o coração já ansioso, pelo contrário, ele oferece mansidão. Não humilha quem se sente frágil, pelo contrário, ele se coloca ao lado como amigo. Essa revelação muda tudo, porque mostra que Jesus não apenas entende a ansiedade, mas está disposto a tratá-la com compaixão. Quando ele promete descanso para a alma, está falando de algo profundo,
Não é apenas dormir melhor ou se distrair por algumas horas, é descanso interior. É a calma que permanece mesmo em meio às tempestades. É como se a alma respirasse aliviada, porque encontrou seu verdadeiro lugar. Esse convite continua aberto. Não tem prazo de validade, não é restrito a um grupo de pessoas. Ele é para todos os que estão cansados e sobrecarregados, e isso inclui você. Talvez você esteja tentando carregar sozinho uma dor antiga, uma preocupação constante ou um medo que não dá trégua. Hoje, Jesus te chama para deixar esse fardo com Ele. A decisão é sua. Você pode continuar tentando resolver sozinho ou pode aceitar o convite que garante descanso real. A voz de Jesus é clara, suave e firme. Ela não promete ausência de problemas, mas garante presença no meio deles. A paz que cura a ansiedade não é a que elimina tempestades. É a que permite descansar mesmo quando o mar está agitado, porque você sabe que Ele está no barco. Palavras de Deus que curam a ansiedade. Quando a ansiedade toma conta do coração, a mente se enche de vozes que confundem, assustam e paralisam. Mas existe uma arma espiritual que silencia essas vozes e traz clareza. A palavra de Deus. Ela não é apenas um texto escrito. É viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito. É por isso que, quando a ansiedade tenta dominar, precisamos nos apegar às promessas que vêm do Senhor. Hoje vamos meditar em algumas dessas palavras que funcionam como remédio para a alma inquieta. A primeira está no Salmo 34:4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Este versículo revela um princípio poderoso. Quando a ansiedade tenta sufocar, a saída não é fugir, mas buscar. Muitas vezes corremos atrás de distrações ou conselhos humanos, mas o salmista nos mostra que o caminho é se voltar para Deus em oração. Ele não diz que foi ignorado, mas que foi respondido, e a resposta trouxe libertação dos temores. Isso significa que a ansiedade não é derrotada por força de vontade, mas pelo encontro com o Senhor que ouve e intervém. Outra palavra essencial está em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é uma promessa de presença constante. A ansiedade, muitas vezes, nasce da sensação de estar sozinho diante dos problemas. Mas Deus garante, eu sou contigo. Ele não terceiriza o cuidado. Ele mesmo se apresenta como sustentador. Essa palavra cura porque retira a raiz do medo e substitui por confiança. Não importa a intensidade da tempestade, o Senhor está presente, fortalecendo e sustentando. Jesus também deixou uma declaração que confronta diretamente a ansiedade. Em João 14:27, ele disse, Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui temos uma revelação fundamental. O mundo oferece alívios temporários, mas a paz de Cristo é diferente. Ela é duradoura, não depende das circunstâncias. Essa promessa é como um antídoto contra a inquietação. O coração pode até se agitar, mas a voz de Jesus traz uma ordem. Não se turbe. Não é uma sugestão, é uma direção. Ele já deixou a paz disponível e cabe a nós recebê-la e nos firmar nela. O apóstolo Paulo reforça isso em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa palavra nos ensina que a ansiedade se vence com oração, súplica e gratidão. A oração é o ato de entregar, a súplica é a expressão da dependência e a gratidão é a prova de confiança. O resultado é sobrenatural, uma paz que não pode ser explicada pela lógica humana. Essa paz não apenas acalma, mas guarda, protege o coração e a mente contra os ataques da ansiedade. Esses textos não são isolados, eles se conectam para formar uma rede de proteção espiritual.
Quando a ansiedade tenta avançar, você pode declarar: eu busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Quando o medo insiste, você pode lembrar: não temas, porque eu sou contigo. Quando o coração se agita, você pode repetir: a minha paz vos dou. E quando os pensamentos aceleram, você pode praticar: em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. A cura da ansiedade não é apenas sentir alívio momentâneo, mas construir uma rotina espiritual onde a palavra de Deus se torna a primeira voz a ser ouvida. É como tomar um remédio diário para fortalecer a alma. Cada promessa é uma dose de paz. Cada versículo é um bálsamo que acalma. Talvez você já tenha ouvido essas palavras antes, mas nunca as aplicou de forma prática. A diferença entre ouvir e viver está na decisão de tomar posse delas. Quando você as declara em meio à ansiedade, está dizendo para si mesmo e para o mundo espiritual: eu escolho confiar em Deus. Essa escolha abre espaço para que o Espírito Santo atue, trazendo a paz que excede o entendimento. Se hoje você sente o coração acelerado, não se cale. Declare essas palavras em voz alta. Transforme cada versículo em oração. Diga: Senhor, eu busco a Ti porque sei que o Senhor me responde. Eu não temerei, porque Tu estás comigo. Eu recebo a paz que o mundo não pode dar. Eu entrego minhas ansiedades e confio que a Tua paz guardará minha mente e meu coração. Essas declarações não são apenas frases, são sementes espirituais que geram frutos de paz. As palavras de Deus não falham. Elas são eternas e continuam vivas para transformar realidades. A ansiedade pode tentar gritar, mas a voz do Senhor é mais forte. Quando você decide ouvir e praticar essas promessas, está escolhendo viver no descanso que só Ele pode dar. Exercício prático de entrega. A palavra de Deus não foi dada apenas para ser lida, mas para ser vivida. Se a ansiedade é um peso que aprisiona a mente e aperta o coração, é preciso aprender a praticar a entrega. Que essa entrega não é teórica, mas um ato real concreto, que marca a decisão de não carregar sozinho o que pertence ao Senhor. Quero te conduzir agora a um exercício simples, mas profundo. Feche os olhos por um momento e pense naquilo que mais tem tirado a sua paz. Talvez seja uma dívida que parece impossível de resolver, uma enfermidade que desafia sua fé, um relacionamento que traz dor, ou até mesmo um medo do futuro que não passa. Identifique esse peso. Dê um nome a ele. Reconheça que é isso que tem alimentado sua ansiedade. Agora imagine que você está segurando esse peso em suas mãos. Pode visualizar como uma pedra, um objeto ou uma carga. E diante de Deus, diga em voz baixa: Senhor, eu entrego isso a Ti. Faça esse gesto em sua mente como se colocasse esse peso aos pés da cruz. Esse ato simbólico tem poder, porque a fé se manifesta também através de gestos que marcam nossa decisão. Esse exercício pode ser repetido sempre que a ansiedade tentar voltar. O inimigo vai tentar colocar novamente o peso em suas mãos, mas você pode responder: eu já entreguei ao Senhor e Ele está cuidando. É uma forma prática de viver o que está escrito em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Note a palavra usada: lançar. Não é colocar devagar, é atirar para longe, como quem decide não segurar mais. Outra forma prática é escrever. Pegue um papel e anote suas maiores preocupações. Depois de escrever, dobre esse papel e ore: Senhor, aqui estão minhas ansiedades, eu entrego a Ti. Guarde esse papel em sua Bíblia, como lembrança de que suas preocupações estão diante de Deus, ou até mesmo rasgue e jogue fora, como sinal de que você não vai mais viver preso a elas. Esse exercício não é mágica, é fé em ação. Não significa que os problemas desaparecem imediatamente, mas que sua postura diante deles muda. O coração deixa de carregar sozinho e passa a descansar na certeza de que Deus já está no controle. Esse descanso é o primeiro passo para experimentar a paz verdadeira. Praticar a entrega é como abrir a mão. Enquanto você segura o peso, não pode receber nada novo.
Mas quando solta, abre espaço para que Deus derrame paz, esperança e direção. E a cada vez que você fizer isso, estará fortalecendo sua confiança e enfraquecendo o domínio da ansiedade. A cura começa quando você decide não apenas ouvir, mas praticar. E hoje o Senhor está te chamando para essa prática de fé. Entregar o que tem roubado sua paz e confiar que Ele já está cuidando de você. Reflexão pastoral íntima. A ansiedade tem o poder de distorcer a forma como enxergamos a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Muitas vezes, ela faz parecer que você é definido pelas suas preocupações, como se a sua identidade fosse marcada pelo medo e pela insegurança. Mas isso não é verdade. Você não é a sua ansiedade. Você não é o peso que carrega. Você não é o som acelerado dos seus pensamentos. Você é filho. Você é filha de Deus, amado e cuidado pelo Pai. Essa é uma verdade que precisa se tornar viva dentro de você. Quando a ansiedade tenta dizer que você está sozinho, lembre-se, o Senhor prometeu estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando ela tenta gritar que você não vai suportar, lembre-se, a palavra declara que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a ansiedade tenta mostrar que você não tem valor, lembre-se, na cruz, Cristo já pagou o preço para provar o quanto você é precioso. Eu quero que você imagine agora uma conversa íntima, como se estivesse diante de Jesus, olhos nos olhos. Ele não vem com palavras de condenação. Ele não vem com exigências impossíveis. Ele se aproxima com mansidão e diz: Eu conheço as tuas dores, sei das tuas lágrimas escondidas, mas quero que saiba que você não precisa carregar isso sozinho. Eu sou a tua paz. É nesse encontro pessoal que a ansiedade começa a perder força, porque a presença de Deus é capaz de desfazer os maiores nós do coração. Essa reflexão também precisa expor uma realidade. A ansiedade, muitas vezes, é alimentada pela pressa. O coração quer respostas rápidas, soluções imediatas, garantias absolutas. Mas Deus trabalha no tempo perfeito. Quando você tenta acelerar os processos, acaba frustrado. Quando descansa no tempo dele, aprende a confiar. E esse aprendizado é libertador. Pense em quantas coisas você já viveu que pareciam insuportáveis no momento, mas hoje, ao olhar para trás, percebe que Deus estava no controle o tempo todo. Se Ele cuidou ontem, por que não cuidaria hoje? Essa lógica simples é a chave para fortalecer a fé. A ansiedade se alimenta do esquecimento, mas a paz nasce da memória. Quando você lembra o que Deus já fez, a confiança se renova para crer no que Ele ainda fará. Essa conversa íntima também precisa revelar algo. A ansiedade não é pecado em si, mas pode se tornar um campo onde a incredulidade cresce. Por isso, ao sentir a ansiedade chegando, não se culpe, mas também não se acomode. Corra para a presença de Deus. Abra o coração em oração. Permita que Ele cuide das suas emoções. O Espírito Santo é consolador, não acusador. Ele não aponta o dedo para te envergonhar. Ele estende a mão para te levantar. E se você sente que não consegue sozinho, não tenha medo de pedir ajuda. Deus também age através de pessoas, amigos, conselheiros espirituais, líderes da fé. A comunidade de fé é um presente para que ninguém precise caminhar isolado. Parte da cura da ansiedade está em aprender a compartilhar, em deixar que outros orem por você, em permitir que a graça de Deus se manifeste em relacionamentos saudáveis. O Senhor hoje te chama a esse lugar íntimo de confiança. Ele não quer apenas aliviar sua ansiedade momentânea. Ele quer redefinir sua identidade. Você não é refém do medo. Você é amado de Deus. E essa verdade é o ponto de partida para uma vida marcada pela paz. Momento de oração e ministério. Agora que você ouviu estas palavras e refletiu sobre como Deus deseja curar a ansiedade do seu coração, é hora de transformar esse aprendizado em experiência. A paz que vem do Senhor não é apenas uma ideia, é uma realidade que pode ser vivida aqui e agora, se você decidir abrir o coração e entregar tudo diante dele. Feche os olhos onde você estiver
e permita que este seja o seu lugar secreto com Deus. Não importa se há barulho ao redor. O Espírito Santo é capaz de criar um ambiente de encontro apenas entre você e o Pai. Respire fundo e diga em silêncio: Senhor, eu preciso de Ti. Pai amado, eu oro agora por esta vida que me acompanha neste momento. O Senhor conhece os detalhes que ninguém vê. O Senhor sabe das lágrimas que foram derramadas em silêncio, das noites em que a mente não parava, das manhãs em que a angústia já estava esperando antes mesmo de o dia começar. Eu clamo, Senhor, que a Tua paz desça agora sobre este coração. Espírito Santo, visita este lugar. Derrama paz onde havia inquietação, traz calma onde havia tormenta, traz descanso onde havia cansaço. Que esta pessoa sinta como se um peso invisível estivesse sendo retirado dos seus ombros. Que a mente, antes acelerada, comece a desacelerar à medida que a Tua presença se manifesta. Se você que ora comigo sente vontade de chorar, permita. Essas lágrimas não são de fraqueza. São sinais de que Deus está tocando em áreas que precisam ser curadas. Ele está arrancando mágoas antigas, desfazendo nós de medo, restaurando a confiança que foi perdida. Senhor, eu oro por aqueles que carregam medos profundos, medos do futuro, do amanhã, de não ter provisão, de não ser suficiente. Que o Teu amor perfeito lance fora todo o medo agora. Que o coração receba a certeza de que nada falta para aqueles que confiam no Senhor. Eu oro também por quem está preso em cobranças internas, acreditando que nunca é suficiente. Senhor, mostra que o valor deles não está no que fazem, mas no que são em Ti. Liberta-os da voz que oprime e sufoca, e substitui essa cobrança por descanso. E eu intercedo por aqueles que acreditaram na mentira de que estão sozinhos. Pai, revela neste momento que eles nunca foram abandonados. Mostra com sinais claros que a Tua presença sempre esteve e sempre estará ao lado deles. Agora, se você tem uma preocupação específica, entregue a Deus. Coloque diante dele em oração, mesmo em silêncio. Diga: Senhor, eu entrego isso em Tuas mãos. Visualize como se colocasse esse peso aos pés da cruz e deixasse lá. Espírito Santo, sela essa entrega. Enche agora esse coração com uma paz sobrenatural, aquela paz que excede todo o entendimento humano. Que essa paz guarde a mente contra os pensamentos acelerados e proteja o coração contra o medo. Eu profetizo em nome de Jesus: a ansiedade não terá mais domínio sobre você. A paz de Cristo será sua realidade diária. Você vai dormir em paz, vai acordar com esperança, vai enfrentar os dias com confiança, porque o Senhor caminha ao seu lado. Declare agora em voz alta, se puder, ou no íntimo da sua alma: eu recebo a paz de Deus, eu descanso no Senhor, eu entrego a Ele a minha ansiedade. Essas palavras são sementes de fé, e o Espírito Santo vai usá-las para produzir frutos de descanso e confiança. Pai, eu abençoo cada vida que participou desta oração, que a partir de hoje eles experimentem não apenas momentos de paz, mas uma vida inteira guardada pela presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Encerramento inspirador. Depois deste tempo de reflexão e oração, você não pode sair daqui da mesma forma que entrou. Deus já falou ao seu coração. Ele já mostrou que a ansiedade não precisa ser a voz dominante na sua vida, porque a paz dele está disponível aqui e agora. A questão é: você vai escolher viver por essa paz ou continuar carregando sozinho os fardos que te sufocam? A ansiedade pode até bater à porta todos os dias, mas agora você tem uma resposta: entregar ao Senhor e descansar na promessa de que Ele cuida de você. Nunca mais esqueça as palavras que Ele já declarou: não temas, porque eu sou contigo. A minha paz vos dou, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Cada uma dessas verdades é como um escudo que protege o coração contra o medo e a inquietação. Deus quer que você saia deste vídeo com uma nova postura. Quando a ansiedade tentar gritar, responda com a palavra. Quando o medo quiser dominar, declare a presença de Deus. Quando o futuro parecer incerto, lembre-se: o amanhã
já está nas mãos do Pai. Essa é a fé prática que transforma a vida e abre caminho para experimentar a paz diariamente. Agora eu quero que você faça um ato de fé e deixe registrado nos comentários: eu escolho descansar em Deus. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração espiritual. É um testemunho público de que a partir de hoje você não viverá mais refém da ansiedade, mas vai caminhar na confiança de que o Senhor está no controle. Compartilhe também este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você pode ser o canal que Deus vai usar para curar o coração ansioso de outra pessoa. Imagine quantas vidas podem ser alcançadas simplesmente porque você decidiu compartilhar. E se você deseja continuar recebendo palavras que fortalecem a fé e trazem direção espiritual, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você sempre encontrará conteúdo que vai te aproximar de Deus e renovar sua esperança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda paz. Que a presença dele seja constante em sua vida e que cada dia seja marcado pelo descanso que vem do Espírito Santo. Lembre-se, a ansiedade pode até tentar voltar, mas a paz de Deus já encontrou lugar no seu coração. Caminhe com essa certeza e viva a vida leve que o Senhor preparou para você.